A pesquisa Datafolha, ela mostra alguns detalhes que, por mais que algumas emissoras, aliás, a maioria das emissoras já tenha mostrado, das grandes emissoras já tenha mostrado, nós também queremos trazer a nossa opinião sobre isso, porque eu acho relevante, já que em Matão, o Bolsonaro teve mais de 71% dos votos válidos, né? E a população de Matão confiou muito no Bolsonaro. E a minha pergunta é, você confia ainda? Porque as pesquisas de opinião no Brasil ficaram um pouco com sua reputação manchada, maculada na última eleição, não foi? A gente ficou meio com o pé atrás com pesquisas. E o Datafolha, o Instituto Datafolha, é da Folha de São Paulo, notadamente contra o Bolsonaro. Será que esses números realmente refletem 95% de todos os casos, em 95% dos casos em que se repetirem, esses números serão iguais? Será que são apenas 2 pontos para mais ou para menos em cada um dos números? Então, enquanto eu discorro sobre os números que o Datafolha apresentou, fale conosco pelo Facebook. Você está satisfeito com o Bolsonaro? Você está satisfeito com o Bolsonaro? Matão, repito, foram mais de 71% dos votos válidos para o Bolsonaro, para presidente. Você está feliz com o voto que você deu? Se você quiser compartilhar conosco, compartilha no Facebook. Vai lá, escreve no Facebook, na nossa live, fala conosco lá. Será um prazer falar com vocês. Né? O que você acha? Como que você está sentindo o governo? Você está arrependido, não está arrependido? Né? Em Matão, a impressão que a gente tem é que as pessoas estão satisfeitas com a opção do voto que tiveram. Será que isso se confirma realmente? Porque aí dá totalmente diferente daquilo que o Datafolha mostra. Vamos ver? Então vamos começar com a pesquisa. O Instituto Datafolha divulgou nova pesquisa do jornal Folha de São Paulo e mostra números ruins de Bolsonaro e avaliação de áreas como combate à corrupção muito diferentes dos divulgados no início de abril. O primeiro é a avaliação do governo Bolsonaro. Vamos lá. Em abril, a avaliação do governo Bolsonaro, em abril 32% achavam bom ou ótimo. Em julho foi para 33%, em agosto oscilou para 29% e agora 30% apenas dos entrevistados pelo Datafolha teriam dito que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo. Regular, 33% em abril, 31% em agosto, 31% em julho, 30% em agosto, agora 32% acham regular. Avaliação do governo Bolsonaro, vamos ver. Ruim ou péssimo, eram 30% em abril, 33% em julho, 38% em agosto e agora oscilou para 36% dos entrevistados, 36% acham que o governo do Jair Bolsonaro é ruim ou péssimo. Você de Matão concorda com isso? Não souberam ou não responderam, eram 4%, depois 2%, depois 2% e agora 1%. O segundo quadro, avaliação ruim ou péssimo dos últimos presidentes em seus 12 primeiros meses. É uma comparação com um ano de governo desses daí. Collor de Mello, em 1991, 34% avaliavam como ruim ou péssimo o Collor. Fernando Henrique Cardoso, em 1995, 15% apenas. Em 2003, Lula também 15%. Dilma, em 2011, a avaliação dos primeiros 12 meses da Dilma em 2011, apenas 6% achava ruim ou péssimo. E o Bolsonaro, agora em 2016, é pior do que o Collor, né, a avaliação, ruim ou péssimo dos últimos presidentes eleitos após 12 meses do primeiro mandato. 36% dos entrevistados acham que o governo dele é ruim ou péssimo. A expectativa para o futuro do governo Bolsonaro, vamos ver. Olha lá, a expectativa para o futuro. Em abril, 59% achavam que a expectativa para o futuro do governo era boa ou ótima. Em julho caiu para 51%, em agosto caiu para 45% e agora oscilou para baixo em 43% dos entrevistados.
Quem achava que a expectativa era ruim ou péssima, em abril eram 23%, em julho 24%, em agosto 32% e agora manteve-se em 32%. Vamos ver? É só essas duas? É só essas duas. Olha, rejeição ao comportamento do Bolsonaro. Entrevistados que acreditam que o presidente nunca se conforma de forma adequada para o cargo. Olha só. Avaliação sobre a conduta do Bolsonaro. Acreditam que se comporta de forma adequada para o cargo. 14% acham que ele se comporta sempre mal. Sempre mal. Vamos ver o próximo. Na maioria das ocasiões, o presidente se comporta mal. 25% na minoria das ocasiões. E nunca se comporta bem. 28%. Então, avaliação sobre a conduta de Bolsonaro. Sempre se conduz bem, na maioria das ocasiões 28%, na minoria das ocasiões 25% e nunca se comporta bem 28%. Isso é sintomático, porque 28% da população achariam que ele nunca se comporta bem, nunca tem uma conduta boa para ser um presidente da República. O Datafolha quis saber também, com relação ao comportamento de Bolsonaro. Rejeição ao comportamento de Bolsonaro. Acreditam que não se comporta de forma adequada para o cargo. Em abril eram 23% que achavam que ele não se comporta bem para o cargo. Em julho, 25% oscilou para cima. Em agosto aumentou para 32% e agora caiu para 28%. 28% acreditam que o Bolsonaro não se comporta de forma adequada para o cargo. Vamos ver então. É só essa aí que temos, né? Na sequência, o Datafolha quis saber como o brasileiro se sente com relação aos rumos da economia do país. Como o presidente está conduzindo o assunto. Entre os dias 29 e 30 de agosto, 20% achavam que os rumos da economia estavam ótimo ou bom. Agora subiu para 25%. Aí, quem achava que os rumos da economia estavam de forma regular eram 35%. Agora, 29%. Quem achava ruim ou péssimo eram 43%. Olha só, nos dias 29 e 30 de agosto, 43%, segundo o Datafolha, achavam que os rumos da economia estavam ruins. Estavam bastante ruins. Como o presidente estava conduzindo o assunto, ruim ou péssimo, 43%, agora 44%. Não souberam, não responderam, eram 2 e agora são 2 também. Com relação ao combate à corrupção, como a população está vendo o desempenho do governo quanto ao combate à corrupção? Quem achava em agosto que o combate à corrupção era bom ou ótimo, eram 34%. Esse número agora caiu para 29%. Quem achava regular, 20%, agora caiu para 19%. Quem achava ruim ou péssimo eram 44%, agora são 50%. Metade dos entrevistados diz que o combate à corrupção não está tendo um bom desempenho por parte do governo Bolsonaro. Não souberam, não responderam, eram 2%. E também, e agora continua com 2%. O fato é que nós vemos uma oscilação negativa em todos os quesitos perguntados pelo Datafolha. O que não teve uma oscilação negativa foi com relação aos ministros. O Datafolha identificou que 93% dos entrevistados conhecem Sérgio Moro. É o ministro mais conhecido do Brasil, é o Sérgio Moro. Isso, evidentemente, se deve à Lava Jato, né? E o tanto que foi propagado o nome dele, não necessariamente por suas funções no governo. Mas ele é o ministro mais bem avaliado do governo também. Vamos ver no quadro. Aprovação de ministros, também fonte do Datafolha. Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, tem 53% de aprovação dos entrevistados. Em segundo lugar, vem Damares Alves, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com 43%. Em terceiro lugar, para mim uma surpresa, que eu imaginei que fosse ao contrário entre o segundo e o terceiro, Paulo Guedes, da Economia, com 39% de aprovação de ministros. Segundo o Datafolha, a pergunta era: qual ministro tem a melhor avaliação? O primeiro foi Sérgio Moro, que é o mais conhecido, 93%. Depois a pergunta foi: o que você acha, bom ou ótimo? O Moro teve 53%,
a Damares 43 e o Paulo Guedes 39. Eu pensei, inclusive quando vi, porque essa foi divulgada só hoje, essa pesquisa, hoje pela manhã, eu achei que invertia esses dois aqui. Eu achei que o Paulo Guedes seria segundo, né? Na economia, talvez por ser da economia, e aquele número lá que a gente viu agora há pouco dos insatisfeitos com o rumo da economia, talvez seja isso, né? A aprovação do Paulo Guedes não tenha sido tão grande. Agora, o que isso tem a ver com o Matão? Isso tem a ver com o Matão, como eu disse, que nós tivemos aqui uma votação esmagadora do Bolsonaro, mais de 71% dos eleitores, dos votos válidos foram para o Bolsonaro nas últimas eleições, de modo que havia uma esperança muito grande por parte dos matonenses, porque 71% votaram no Bolsonaro. Isso significa que havia uma busca, pelo menos aparente, uma busca por mudanças, uma busca com esperança para o futuro. Como que está em Matão agora? Dá para se ter uma ideia exata de Matão, se as pessoas estão arrependidas ou não, se as pessoas estão contentes ou não? Na minha opinião, um ano só de governo é muito pouco para ser avaliado, para que se haja uma decepção. Até porque vínhamos de 16 anos de catástrofes, na minha opinião, com pontos positivos, evidentemente, porque eu acho que ninguém é todo ruim. Havia pontos positivos, mas, meu Deus do céu, que coisa absurda, né, o que fizeram com o nosso Brasil. Não acredito que se conserte em apenas 12 meses, tendo um Congresso como nós temos, que agora está fazendo corpo mole desastrosamente e desavergonhadamente com relação à prisão em segunda instância, né, para condenados em segunda instância. Então, isso mostra claramente que nós temos problemas enraizados, gravíssimos no Brasil, e que uma pessoa só não resolve o problema. Mas aqui também a gente analisa um ponto crucial no que diz respeito à política. O presidente Jair Bolsonaro, ele sempre disse, olha, eu não entendo de economia, então eu coloquei o Paulo Guedes. Eu não entendo de justiça como o Moro, que é uma pessoa assim, vou colocar o Sérgio Moro para resolver esses problemas e eles vão tomar as iniciativas. Será que nesse momento ele não criou nomes mais fortes que o dele no governo? Porque se isso acontecer, vai dar problema com um monte de outros ministros, e aí o governo vai emperrar, porque a vaidade humana, o ciúme humano é terrível, né? E a gente já viu esse filme em várias esferas, não seria diferente, né, acontecer no governo do Bolsonaro. Infelizmente, a vaidade humana é um negócio complicadíssimo, né, para a gente poder entender. O fato é que cogitou-se recentemente a ideia do Moro ser o candidato a vice-presidente na próxima eleição, junto com o Jair Bolsonaro. Será que é possível isso? O Moro desconversou, disse, não, o Mourão é a melhor opção. Será? Os Bolsonaro, filhos, não gostam do Moro. Tem uma cisão muito grave nesse ponto aí. Será que o Sérgio Moro, com essa aprovação que o Datafolha mostrou, será que não carimbou o nome dele a vice-presidente na próxima eleição? Se isso acontecer, tem alguma chance para outra pessoa concorrer a presidente, se tiver o Bolsonaro com o Moro de vice, com o Sérgio Moro de vice? Será que aí a esquerda tem alguma chance? Percebeu que as coisas vão se desenhando aos pouquinhos e que isso faz parte da nossa vida também e que é preciso falar sobre esses assuntos, por mais que o seu âmbito a princípio ou a priori sejam nacionais? Pensar em política para não ser manipulado pelas fake news, para não ser manipulado por aqueles que querem nos utilizar como gado, né? Acho que é importante, não é? Tomara. Boa noite.